Noite. Boa Beleza. noite, sejam todos bem-vindas para o Grupo Mulheres Transformadas, mais uma palestra e hoje a nossa convidada é a Rosana Dalago, psicanalista clínica, e o nosso tema de hoje é ansiedade, entenda, reconheça e supere. Seja muito bem-vinda, Rosana, fique à vontade para se apresentar, para fazer sua palestra, que com certeza vai ser um conteúdo que novamente vai agregar muito para o nosso grupo, um tema muito pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Dani. Boa noite a todos vocês, né? É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pela oportunidade. E vamos estar, né, falando de um tema tão pertinente para nós, né? É como diz, né, a ansiedade, o óbvio, né, tem que ser dito. E a ansiedade, ela tá aí, todo mundo tá sabendo, sabe, né? Mas nunca é demais o conhecimento, né? Então eu trouxe ansiedade, entenda, reconheça e supere. É uma jornada para compreender a mente e recuperar o controle da vida. Você já sentiu o coração acelerar, a respiração encurtar e a mente disparar em mil pensamentos, sem saber exatamente por quê? A ansiedade, ela é um visitante constante na vida moderna, mas hoje você vai entender, pois é possível controlá-la e viver com mais leveza. O que é a ansiedade, né? A ansiedade ela é um sentimento natural, é um sentimento normal do corpo, né? Diante de algo que percebe que ser uma ameaça, né? Mas, ao mesmo tempo, quando essa ansiedade ela se torna excessiva demais, aí já causa um problema, né? Já vem a ansiedade generalizada, que dizemos assim, né? Ela é um mecanismo de proteção. E o problema surge quando o alarme dispara, mesmo em perigo, sem perigo real, né? Porque se ele dispara muitas vezes, né? Aí sim causa um problema para nós. Assim, ela vira uma ansiedade generalizada. A ansiedade ela é não inimiga, ela apenas quer te proteger, mas às vezes ela exagera na dose. Eu já tive ansiedade e é uma coisa muito ruim, né? Porque o meu coração ele acelerava como quando eu estava em repouso, ele acelerava como se eu estivesse correndo uma maratona. Então, isso para mim era muito difícil. Eu acredito que para todos nós é muito difícil, né? É, é como que se aquele alarme de incêndio ele disparasse a todo momento, mesmo que não houvesse incêndio, né? E no mundo em que vivemos hoje, pode passar o slide. No mundo em que vivemos hoje, ele é um mundo acelerado, né? Tudo que nós vivemos é para ontem, né? Tudo que nós temos que fazer, tudo já tem que ser tudo rápido, urgente, né? É trabalho, é redes sociais, é expectativas, tudo estimula o cérebro a se manter em um alerta constante. E o corpo responde com ansiedade, né? Por quê? Porque muitas vezes nós passamos lá muito tempo olhando redes sociais, vendo a vida dos outros, né? Rolando lá o feed com o dedinho para cima e para baixo. E muito tempo nós nos perdemos nesse momento, né? Quantas vezes eu me vi parada, 5 minutinhos para olhar o WhatsApp, quando eu vi eu já estava há horas e eu realmente já tinha esquecido o que eu tinha que fazer. Então, esse mundo ele é propício para a gente se perder e para a gente trazer vários gatilhos que nos despertam a ansiedade, né? E com tudo isso, ele, ele ocorre alguns sintomas físicos diante de tudo isso, né? E pode passar, Dani. E os sintomas físicos, né? Ele é muitas coisas que nos traz, vamos dizer assim, um desconforto, né? Para mim, ele me trazia muito sudorese, eu suava muito, era um suor excessivo. Ele traz taquicardia, traz falta de ar, traz tensão muscular, insônia, cansaço extremo. Então, ele inúmeras coisas ele traz de desconforto para nossa saúde, para nosso sintoma físico, né? O corpo ele fala o que a mente tenta esconder. Por quê? Porque muitas das vezes a gente ignora que nós estamos com ansiedade e a gente tenta passar desapercebido.
E o que que acontece? O corpo da gente, ele nos traz como um sintoma físico. Para quê? Para que a gente esteja alerta. Porque, na verdade, a ansiedade, ela não é uma coisa ruim. Ela foi feita para que a gente, né, fugisse do perigo. Mas quando ela é em extremo excesso, né, aí ela é prejudicial à nossa saúde. Quando você ignora, o corpo grita, né? E é assim que se desenvolve sintomas físicos, porque por muitas vezes nós ignoramos os sintomas, né? E vamos levando a vida, e por isso que ele tem que se apresentar no nosso corpo físico, porque só assim que a gente vai procurar uma ajuda, né? Pode passar, Dani. E aí, além de tudo, dos sintomas físicos, o que que nos causa também? Ele nos apresenta sintomas mentais e emocionais, né? Muitas vezes traz o pensamento acelerado, traz preocupações excessivas, dificuldade de concentração, medo do futuro, irritabilidade ou sensação de estar sempre alerta, né? É aquele tal negócio, a nossa mente, ela nunca desliga, né? Nós muitas vezes vamos falar com as pessoas e às vezes nos esquecemos o que a gente vai falar. É, nós, eu tinha um medo, vamos dizer assim, um medo excessivo de morrer. Eu tinha medo de sair na rua, de dirigir um carro e o meu carro bater. Eu tinha medo de que eu iria infartar. Então, sim, são tantos os sintomas mentais que a ansiedade traz de ruim que, assim, são inúmeros, né? Esses são só alguns que eu trouxe para vocês, né? E também, além de tudo, ele traz os sintomas comportamentais, né? Pode passar, Dani. Os sintomas comportamentais, ele apresenta da seguinte forma: você acaba que evitando situações novas, você procrastina decisões, você busca controle sobre tudo, dificuldade de relaxar. É, quando você se percebe tentando controlar tudo ao seu redor, e eu estava tentando desligar uma ligação que apareceu aqui. Quando você tenta se controlar, manter tudo controladinho, você pode saber que isso é um sintoma de ansiedade. Quando você procrastina tomar decisões, você sabe que tem que ser feito aquilo ali, mas você acaba deixando para trás. Isso é um sintoma de ansiedade, mas ele é um sintoma comportamental, né? Porque a ansiedade, ela não te paralisa porque é forte, mas porque te convence de que você não é capaz. Porque quando ela vem, né, e ela é excessiva, ela nos paralisa, ela nos deixa incapaz. Mas é porque ela nos convence a isso, né? Ela fala que nós somos incapazes, né? E ela acaba aqui nos convencendo, né? Então agora nós vamos entender o cérebro do ansioso. Na amígdala central, na amígdala cerebral é o centro do medo, né? É ali que nós detectamos, que detecta o perigo, ativa um sistema de alerta ali, né? O coração acelera, os músculos se preparam, a respiração muda. Mas em quem tem ansiedade, o alarme dispara com muito mais frequência, mesmo sem motivo real. É por isso que eu falo para vocês, gente. É, é, ele está ali toda hora achando que você está em perigo e está disparando ali. É como se o corpo desse choquinhos, né? Por muitas vezes eu sentia o meu corpo tremer. Ele tremia, tremia, tremia. E isso é como se estivesse dando descargas elétricas, né? Tudo isso a ansiedade causa em nós, né? E quando a ansiedade se torna um problema para nós, né? Pode passar, Dani. A ansiedade, ela se torna um problema quando ela interfere nas nossas relações. Quando ela nos prejudica, prejudica o sono, diminui a produtividade, rouba a nossa paz, quando ela nos deixa impossibilidade de sair, de ir onde tem pessoas, de ir para a rua, temos medo de nos encontrar com determinadas pessoas, de conversar, a gente fica ali sempre escondendo. Então, quando ela nos paralisa dessa forma, é quando ela é um problema.
quando a gente tem que estar tomando o devido cuidado, buscando, às vezes, uma orientação, buscando para fazer uma terapia, ou indo ao médico, até um psiquiatra, às vezes, por esse determinado tempo, às vezes nós precisamos de uma intervenção com remédios, né? E nem sempre, às vezes, só a terapia vai resolver, né? Eu passei por isso e eu já tomei medicação. E para mim, naquele momento, foi muito importante. Porque talvez se eu não entrasse com a medicação naquele momento, né, eu não estaria hoje livre da ansiedade. Vamos dizer, não livre, porque acaba que a gente aprendendo a controlar, né? Nós nos adquirimos o autoconhecimento e a gente aprende a se conhecer e a controlar, né? E é aqui que começa a virada, quando você entende que pode cuidar da mente e não ser dominado por ela. E foi nesse momento em que eu decidi procurar ajuda, né? E é nesse momento que eu falo para vocês, decidam procurar ajuda. Não tenham medo, porque é, não é fraqueza, não é sinal de fraqueza você procurar por ajuda, mas sim é um sinal de que você é forte o suficiente, que você tenha coragem de buscar por uma ajuda no momento em que você precisa, né? E como que nós vamos superar a ansiedade, né? Superar não é eliminar o medo, é aprender a conviver com ele. Foi o que eu disse a vocês, nós aprendemos, a gente adquire conhecimento, adquirimos o autoconhecimento e nós vamos aprendendo a nos regular, né? Então, nós temos três pilares essenciais, que é a autoconsciência, a regulação corporal e a reestruturação mental, né? A autoconsciência, vamos dizer que ela é o autoconhecimento, né? Aí é onde que a gente percebe os gatilhos e padrões, né? É onde que você está ali naquele momento e você percebeu que o gatilho foi acionado. E é ali que você vai fazer a diferença, né? A regulação corporal. São técnicas que nós podemos fazer durante uma crise, né? São as respirações, os relaxamentos, as pausas, né? E a reestruturação mental, nossa, ô palavra difícil para mim. Reestruturação mental. Ela transforma pensamentos negativos em realistas. Por muitas vezes nós alimentamos pensamentos negativos. Não tem como a gente eliminar esses pensamentos, mas tem como a gente transformar, a gente trocar eles, né? Nós devemos trocar eles por pensamentos bons. Quando vem um pensamento ruim de eu não consigo, troque logo por eu sou capaz. E logo assim, né, a gente vai perceber que as coisas vai acontecendo gradativamente, conforme a gente vai mudando os hábitos, né? Porque os hábitos das nossas vidas, eles são adquiridos ao longo de muito tempo. Então, para mudar os nossos padrões, leva também um tempo, né? Os pilares da calma é corpo, mente e ação. O corpo respira, pausa e sente. A mente reinterpreta e a ação avança, mesmo com medo. Então, se vir uma crise de ansiedade, você deve respirar, pausar por um momento e sentir. Sente o seu momento presente. A mente, ela reinterpreta, ela para e ela observa. Será que aquilo ali oferece mesmo perigo? É real? Não. Então vamos reinterpretar o que isso tá, o que isso significa para gente. E a ação, você vai com medo mesmo, né? É igual eu digo, se você tem medo de fazer palestra, vai com medo mesmo. E é assim que eu sempre costumo falar, né? Antes de eu entrar nesse mundo da psicanálise aí, eu, eu dava aulas da parte da beleza, eu era da área da beleza. Eu fazia sobrancelha, depilação, e sempre as minhas alunas falavam assim, mas eu tenho muito medo, e eu disse, vai com medo mesmo. Que depois você vai acabar superando, porque você tem que enfrentar os seus medos, né? Para você vencer, você precisa inventar os seus. É, é, você precisa enfrentar os seus medos. Porque controlar a ansiedade é treinar a mente
para ser sua aliada e não a sua inimiga. E agora eu vou dizer umas dicas práticas para vocês. Respire profundamente por 1 minuto quando você sentir ansiedade. Faça a técnica da respiração. Eu sempre respiro 6 segundos, seguro 6 e solto em 6. Isso, ele traz uma regulação para o nosso corpo, né? E uma coisa que me ajudou também muito é diminuir o consumo de notícias negativas. Eu observei que logo de manhã eu sempre estava ali abrindo o meu Instagram, minhas coisas, e eu sempre já via notícias ruins, e eu achava que aquilo ali nunca influenciava, nunca me influenciava, né? Não, eu só tô lendo, isso aqui não me influencia. Mas quando eu parei de assistir, de ver essas coisas ruins, de ler essas notícias ruins, nossa, eu vi uma diferença enorme em minha vida. Então, assim, se vocês têm passado por ansiedade, pare de ler notícias ruins, parem de ver coisas ruins. Isso se estende também a filmes, porque muitas vezes nós estamos ali vendo filmes de terror, filmes que não é legal, filmes de muita violência. Isso nos afeta também. Então, ao mesmo tempo, eu quero que vocês cuidem também da mente de vocês, cuidem do que vocês assistem, cuidem do que vocês ouvem, que isso faz toda a diferença, né? Pratique atividade física leve. Faça qualquer tipo de atividade. Não importa qual seja, uma caminhada, uma academia, uma dança, seja ela qual for. Ela traz uma diferença muito grande. No começo, parece que não vai trazer diferença nenhuma a você. Mas com o decorrer do tempo, você percebe o quanto que ela te influencia, né? Então, tudo isso juntando, ele vai mudar a sua vida, né? Estabeleça também uma rotina de sono, né? Cuide do seu sono. Antes de você dormir, não fique mexendo no celular. É, pare pelo menos 1 hora antes de ver tela. Se concentre em ler um livro, em tomar um chá. Tenha um tempo com você antes de dormir, né? Busque também por apoio profissional se necessário. Foi aquilo que eu disse. Se necessário, busque um psiquiatra, busque um médico, tome medicação, faça terapia, né? Mas busque ajuda, não fique parado, porque tudo isso é um conjunto e que vai levar vocês a superar a ansiedade, como me fez eu superar a minha. Eu passei por muito tempo de ansiedade e eu achava que nunca mais ia ter cura. E hoje, né, eu sou a prova viva de que é possível viver e se controlar com a ansiedade, né? Eu costumo dizer que eu tô curada, porque assim, nunca mais eu tive crises, né? Graças a Deus, nunca mais eu tive crises tão forte igual eu tinha de primeiro. Então, assim, para mim, essas dicas práticas para mim foi essencial aqui eu segui, mas eu acrescentei a medicação, né? Que não está descrita aqui, mas está descrita aqui embaixo no busque apoio se necessário, né? E aí, de que forma nós vamos transformar a ansiedade em energia, né? A ansiedade, ela pode ser usada a nosso favor, né? Ela é uma energia que ela impulsiona a ação, a criatividade e ao crescimento. A diferença está em como você direciona essa energia. Então, você vai querer ficar ali como que o seu corpo estivesse correndo uma maratona sem você fazer nada? Ou você vai querer usar aquela energia ali para te trazer um benefício em você estar criando conteúdo, estar trabalhando, estar movimentando a sua vida, né? Isso também é uma escolha para a gente, né? Porque a gente vive no mundo de escolhas, nós temos várias escolhas. Então, se eu descobrir que eu tenho ansiedade, de que forma que eu vou usar ela do melhor jeito possível para que eu possa tirar um proveito, já que ela é uma energia, né? É fazendo uma opção. Eu vou focar aquela energia toda no que eu quero que cresça, não na ansiedade, né? Porque a mesma força que te faz tremer pode te fazer também vencer. Nunca esqueça disso. Agora, concluindo aqui,
A ansiedade é um sinal, ela não é um castigo. Ela te convida a olhar para dentro, desacelerar e realinhar suas prioridades. Então, tenha a ansiedade como sendo uma aliada a vocês, né? Nunca como ela fosse uma inimiga. Trate ela como se ela fosse uma aliada. Busque por ajuda se você estiver no início e estiver com uma crise muito profunda. Busque por ajuda. É, e depois que você buscou por ajuda, pratique exercício, muda seus pensamentos, faça a higiene do sono, né? Pratique a respiração 3 vezes ao dia, porque no momento de crise ela vai te salvar. Você respira, já vai te acalmando ali naquele momento. Então, cuide de você, dos seus pensamentos, tire esse momento como que se você merece cuidado. Então, essa ansiedade, ela pode ser transformada em coisas que vai te impulsionar você à frente e não vai te deixar você mal. Então, nesse momento, se você estiver com ansiedade, cuide de você, olhe para você, se priorize, né? E depois que você se priorizou, aprendeu a lidar, vamos focar essa energia para uma coisa boa, né? E vamos aproveitar da melhor forma possível. Eu jamais pensaria em estar falando aqui com vocês hoje, mas eu usei a minha ansiedade para enfrentar os meus medos. Então, quando eu vejo que eu tenho medo, eu vou em frente. E eu enfrento esse medo. É assim que eu convido vocês a enfrentar o medo de vocês e vencer essa ansiedade, tá? A mente, ela pode ser uma tempestade, mas você é o céu, e o céu, ele permanece, tá bom? Eu agradeço todos vocês, eu espero que eu tenha ajudado. Não sei como é que foi, mas eu espero que tenha sido bom para vocês. Nem vi o tempo. Quanto que deu de tempo aí, Dani? Tem bastante tempo ainda, viu? Dá para a gente fazer Nossa, algumas perguntinhas aqui? sim, é porque eu não olhei o tempo, eu tinha preparado mais, mas aí foi menos tempo, eu fui pulando aí. Joia, excelente, foi muito bom. Queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta em relação à palestra, alguma curiosidade também. Edmar, Verônica, fique à vontade. A Edmar palestrou também esses dias aqui, hein? Vê. Não vão fazer perguntas. Queria agradecer muito você, Rosana, e esse tema ansiedade é muito importante que a gente sempre fale dele, porque muitas pessoas às vezes nem reconhecem que estão ansiosos, né? Conforme o dia vai Sim, passando, as coisas vão acontecendo, é trabalho, é casa, é família, e é tanta coisa que a pessoa já se acostumou, que nem você falou, com aquele comportamento e precisa de fazer uma reeducação, né? Voltar a enxergar, exatamente. tomar consciência para poder entender que ela está, ela ter clareza que ela está realmente com um probleminha ali, que está afetando também os relacionamentos dela, né? É muito importante a gente falar disso também, né? Com certeza, porque a ansiedade, né, ela afeta os nossos relacionamentos, né? Na época que eu tava com ansiedade muito forte, eu não conseguia conversar com as pessoas, porque elas falavam comigo e eu não conseguia prestar atenção no que as pessoas falavam, né? Então, é muito importante nós prestarmos atenção em como a gente tá, né? Porque a gente vai levando a vida, vai levando, e aí, tipo assim, é as coisas da vida moderna, e a gente vai deixando pra lá e vai seguindo, né? E aí o nosso corpo vai gritar, né? Exatamente. A Verônica falou que a ansiedade, como dita, pode ser cuidada com a terapia integrativa. Como convencer o cliente resistente a remédio? Boa Vamos lá. pergunta, hein? Cadê, meu Deus? Eu não sei voltar para lá. Fui ler a pergunta. Mas tá bom, deixa eu falar aqui. É, a gente vai tentar, né, convencer, eu acho que é difícil, né? A gente vai explicar que seria a melhor a se fazer, né? Até esses dias no meu Instagram, eu fiz
uma live com uma doutora e ela estava me dizendo, eu fiz essa pergunta a ela, né? É, e não tem como você convencer, né? Mas você vai conversar com ele e falar que naquele momento ele precisa de um remédio para ajudar, né? E que depois disso, ele vai conseguir tirar aquela medicação. É só momentânea, não precisa ser. Existem hoje vários medicamentos que eles não são, como é que fala? Não se torna a pessoa dependente, né? Então você pode utilizar vários medicamentos, hoje está tudo mais moderno, não torna dependente. E também não fica dopado, porque o pessoal tem medo de ficar dopado. Não fica dopado, não se torna dependente. Então a gente vai tentar falar para aquele cliente que a melhor forma naquele momento seria uma medicação para ajudar. E ficar na ansiedade é bem pior, né? Do que precisar Com tomar certeza. medicamento. Mais algum Oi, comentário? Dani, Alguém quer falar mais alguma coisa? Ah, Edmar, fica à vontade. Temos 10 minutinhos, tá? 9 Ah, minutinhos então e tá bom. meio. Não, é bem rapidinho. Ô, Rosana, uma coisa que eu sempre falo assim para as minhas clientes, talvez seja até uma dica para quem perguntou, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, Verônica. mas assim, ó, a Verônica. Então, assim, ó, porque eu também sou terapeuta. Quando eu Uhum. estou atendendo o meu cliente, eu sempre digo para ele, ó, a terapia funciona assim. É 20% a minha parte, isso se chegar no 20, né? 20% a minha parte como terapeuta, eu vou ser o seu GPS, o seu guia, eu vou te instruir no caminho. Só que 80% é você. São as suas decisões, é aquilo que você faz, o como que você pensa e a sua mudança de mente. E se nesses 80% está incluso a necessidade do uso do medicamento, ele tem que ir atrás, entendeu? Então, Exatamente. assim, a gente meio que joga a responsabilidade para o cliente, para ele saber que não adianta ele só estar fazendo terapia e o sono, a alimentação, o conteúdo que você falou e a medicação, se for o caso, um acompanhamento com um psiquiatra ou com um neuro, não vai adiantar. Então, assim, essa é a fala que eu sempre uso. Eu não sei se eu ajudei a Verônica. Sim. E nós precisamos, né, manter alinhado. E às vezes nem só um, nem o outro, né? Eu falo que é corpo, mente, espírito, ele tem que andar ali, né? E você tem Sim, que cuidar de todos os pilares. Você não vai ter um crescimento, você não vai ter uma melhora se você não cuidar de um todo, né? Se você só cuidar de um e deixar o outro. Vamos dizer, eu vou cuidar só da saúde e deixo a alimentação. Vou cuidar só da mente, mas também não vou praticar exercício. Então, nada cresce se você não fazer ali, ó, não estar alinhado, né? Mas os clientes, geralmente, aqueles que fazem o que você propõe ali para ele, geralmente ele tem uma melhora significativa, né? Agora, tem uns que você fala e ele não quer, parece que ele quer permanecer ali daquele mesmo jeito. Ele só quer apenas um ouvido para ele ficar reclamando, né? E se for assim, aí já é difícil. essa é a questão. Eu acabei de atender uma cliente semana passada, ela é amiga minha ainda, já faz uns 3 anos. E ela aceitou fazer a terapia comigo, foi ela quem me procurou para terapia. Essa questão da atitude, ela faz toda a diferença. É a questão da mudança de hábito e tomar atitude, consciência daquilo que o que ela está fazendo, por mais que seja legalzinho para ela, pode estar sendo prejudicial. Essa minha essa minha amiga, assim, ela teve uma melhora muito grande mesmo. Graças também à atitude dela, né? A tomada de Exatamente. decisão que ela teve na vida. É, eu sempre falo para as minhas pacientes, eu dou parabéns quando elas conseguem, né, ter assim uma mudança muito grande, porque é graças a ela, porque eu tô aqui, ó, só mostrando o caminho, né? E ela que vai partir para ação, ela que vai praticar o que eu falei, né? Porque a gente vai mostrar a eles, né, tentar mostrar que eles enxergam as coisas, né? E depois dali para frente tem uma mudança, porque não adianta você fazer sempre as mesmas coisas e querer uma mudança, né? Então, temos que fazer algo que seja diferente para buscar essa mudança. E muitas vezes eles vêm, nos procuram, mas eles continuam fazendo a mesma coisa. Não há mudança sem fazer coisas
que seja oposta ao que fazia. Muito bom, Rosana e Eu já Edmar, obrigada pela sua participação. Mais alguma pergunta? Temos alguns minutinhos. Quero agradecer novamente a Rosana pela sua disponibilidade, pelo seu conteúdo e fique à vontade para voltar com mais palestras, tá bom? Aqui está aberto. Nós estamos com o mês de novembro, todas as segundas-feiras livres, ainda por enquanto não tem. Só a semana que vem que eu já tenho uma palestrante confirmada. Mas mês que vem tá livre ainda, tá? Se alguém ficar aí precisar trazer um conteúdo, sentir de trazer, complementar aqui com a gente no grupo, fique à vontade, tá? O espaço aqui é aberto. Inclusive, fique à vontade para você divulgar o seu trabalho, Rosana. Se você faz seus atendimentos, e se você tem algum produto também a mais, um serviço, fique à vontade nesse espaço aqui. Temos quase 5 minutinhos aí. Você pode também falar, tá bom? E também vou compartilhar depois no grupo o seu Instagram, para quem estiver lá também te acompanhar, te seguir, tá bom? Tá bom. Bom, eu quero agradecer aqui a oportunidade, né? Eu tinha preparado uma palestra mais longa, mas eu nunca tinha participado, eu não sabia o tempo que era. E aí, quando você me disse, né, foi agora há pouco, e aí eu não calculei o tempo nem nada, falei, vou falar aqui do jeito que eu consegui, porque eu fiquei com medo de ultrapassar o tempo, né? E aí eu acabei que meio que passou meio assim, mas eu espero que tenha ajudado vocês, né? Espero que tenha sido útil esse conteúdo que eu trouxe. E também eu quero falar que eu, junto com a Verônica, nós lançamos agora uma supervisão, né? E ela está com as inscrições abertas. A primeira aula vai ser agora na quinta-feira, né? E o valor dela, posso falar, né, Dani? Pode sim. O valor dela é R$ 89,90, né? Equivale a 4 encontros mensal. Aí a gente vai ter lá os conteúdos que depois qualquer coisa eu coloco lá, vocês veem no meu Instagram. E também vai ter o estudo de caso também. Cada encontro tem um estudo de caso. E o encontro é toda semana, 1h30, tá? De encontro. E o que mais? Faço os atendimentos online e presenciais também. Então, para quem se interessar, tá bom? E eu, junto com outra, a Cris Viana, nós temos também um, um, um grupo que chama Abraço. Esse grupo atende por um valor social. Um valor de R$ 150, R$ 140 equivale a 4 sessões nos 2 primeiros meses, tá bom? Quem precisar, quem querer, pode me procurar. Agradeço a oportunidade, Dani, agradeço a cada uma de vocês. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Eu vou deixar uns minutinhos lá o grupo aberto. Se você quiser compartilhar algum link, alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Seu produto Beleza, vou lá. compartilhar Esse então. que você falou da supervisão, pode compartilhar, tá bom? Inclusive, agora a gente no grupo, a gente tá toda semana, eu vou estabilizar um dia certinho, acho que talvez na quarta ou na quinta, para ser o dia do network. Então, eu vou deixar aberto o grupo o dia todo. E aí pode compartilhar, né, um post por pessoa, né? O seu produto, o seu Instagram, se você quiser colocar algum post para a gente também impulsionar, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Tem um espaço para a gente transbordar e crescer juntas lá, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, Rosana, Edmar, Verônica. Sejam bem-vindas nos próximos encontros. A ideia é que a gente faça toda segunda-feira. Ficamos 2 segundas sem fazer, mas agora a gente vai. Tô correndo atrás de mais palestrantes, tá? Para a gente sempre ter algum conteúdo novo. E depois também eu subo lá para vocês a gravação de hoje, para vocês assistirem, compartilharem com mais pessoas também, tá bom? Então fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima oportunidade. Tchau, Tchau, tchau. tchau.